Eita, povo de Deus! Ai, Deus do céu! Inaugurou o canal? Inaugurou! Bem-vindos ao canal do YouTube. E bastante coisa vai mudar ainda, mas é só o primeiro vídeo pra gente poder, sei lá, quebrar as barreiras, né? Então, até que enfim o primeiro vídeo nasceu. Hoje eu vou falar um pouco das minhas, vamos dizer assim, dos momentos em que eu identifiquei na minha vida, em que o Senhor transformou isso, em que o Senhor modificou isso e fez Páscoa de verdade. A gente está no tempo da Páscoa, então vamos falar da Páscoa. Vamos lá? Muito bem, as minhas Páscoas, né? Eu considero a primeira Páscoa da minha vida o meu batismo. Eu tive o meu batizado já com 5 anos de idade. Foi um pouco tardio, mas antes tarde do que nunca, né? Meu batizado com 5 anos de idade. Ali eu pude praticamente escolher os meus padrinhos, né? Já porque tinha relação com os meus pais. Aí, tá vendo? Falhas de vídeo, mas vamos lá. Eu pude escolher, né? Porque primeiro o meu padrinho é irmão da minha mãe, minha madrinha é muito amiga da minha mãe e do meu pai. Mas eu pude renascer para o céu, né? Nascer para o céu, eu já tinha 5 anos de idade. Depois, quando eu já tive uma consciência mais de adulto, eu identifiquei que eu tinha um pouco de dificuldade de criar relações. E eu considero isso como mortes do meu coração, sabe? Como algo que me limitava muito, algo que me travava muito. Eu não sei vocês, mas eu ainda hoje tenho uma dificuldade de criar raízes, de criar relações profundas com as pessoas. Eu demoro muito ainda. É claro que antigamente eu não tinha não pude criar relação nenhuma com as pessoas. Eu não criava relação nenhuma. Hoje eu já identifiquei isso e pude olhar para mim e de fato deixar com que as pessoas me conhecessem, que eu pudesse criar raízes com as pessoas, que eu pudesse também identificar nas pessoas aquilo que eu pudesse de fato ver Deus. Então eu acho que é uma das principais que eu vi, principalmente na época da minha infância. E isso está muito ligado à segunda que eu marquei aqui, que eu coloquei para a gente conversar, que é o câncer da minha mãe. Eu com 13 anos de idade tive a notícia que a minha mãe tinha câncer. O médico disse para a gente dentro do consultório. Eu tinha 13 anos de idade. Isso para mim foi um baque. Assim que eu recebi essa notícia, minha mãe foi para casa e eu desci do ônibus. Eu falei, mãe, eu vou para a igreja, porque a gente morava em Padre Miguel e nós morávamos praticamente um prédio antes da igreja. E eu passava minhas férias todas ali. Eu saía do colégio, ficava ali. Eu rezava o terço todos os dias com as senhorinhas dos movimentos. Eu estava engajado na igreja o tempo inteiro, eu era coroinha. Então, a minha única atitude, na época que eu tinha 13 anos de idade, foi deixar minha mãe em casa e correr para a igreja e para a Capela do Santíssimo. Fui para a Capela do Santíssimo chorar e pedir a Deus. E pedir a Deus uma coisa, de que eu pudesse ser forte para não dar mais problema nenhum para minha mãe, para não trazer mais limitações nenhuma para minha mãe. Ali eu encarei que eu entreguei a Jesus a minha vida, sabe? Principalmente para cuidar da minha mãe dali em diante. Então eu prometi a Deus 13 anos de idade, na cabeça, de que eu não ia mais trazer preocupações para minha mãe, eu não ia chorar mais na frente da minha mãe. E aí eu acho que como criança, eu tive um pouco mais ainda de dificuldade por conta disso, porque eu achava que as minhas relações com as pessoas pudessem atrapalhar a minha relação com a minha mãe, porque eu tinha que cuidar da minha mãe. Só que isso eu fui entendendo aos poucos quando eu fui crescendo. Já grande eu pude identificar isso em mim. E outra relação que eu tinha, outra realidade que eu tinha muito dificultosa em mim, e Deus transformou isso em Páscoa e me fez renascer, foi de fato esse vídeo, né? Porque eu tinha muita vergonha de ser reprovado, de receber não das pessoas. E esse vídeo é uma Páscoa para minha vida, porque ainda assim, com um pouco de vergonha, com um pouco de medo das pessoas falarem, do que as pessoas vão dizer, eu tive coragem de botei a cara para fazer, porque de fato eu senti que Deus me chamou para fazer isso. Então eu encarei que essa morte se transformou em vida, transformou em Páscoa para que outras pessoas pudessem também chegar aonde eu cheguei. Não de fato gravar vídeos, canais para o YouTube, mas enfrentar os próprios medos, enfrentar as próprias mortes, para junto de Deus fazer o plano de Deus, certo?
Agora como pai, caramba, como pai. Isso eu tô fazendo só um resumão, tá, gente? Depois eu gravo mais detalhadamente. Tô com um projeto aí de eu gravar umas músicas autorais e ir contando a minha história junto com as músicas autorais, tá? Mas eu reservei duas aqui, duas mortes em que eu entreguei na mão do Senhor. E de fato eu tô lutando para vencer elas e o Senhor vai transformando em Páscoa aos poucos. A minha preguiça, meu Deus do céu, minha esposa daqui a pouco ela grita. Eu tenho uma certa preguiça de fazer as coisas. Isso eu sinto que faz parte de mim. Mas eu tenho lutado e o Senhor tem transformado isso em vida. Eu tenho de fato feito isso. O fato de gravar o vídeo, eu já tenho vencido a minha preguiça porque... Renan, de fato é um trabalho, né? Isso aqui é um trabalho, é mais um adendo à minha vida. Então eu tenho que lutar para que tudo possa se encaixar. E se eu for preguiçoso, se eu deixar tudo para a última hora, se eu fizer tudo da moda vão-se embora, não fica bom, não fica com excelência para que as pessoas possam de fato ver, assistir ou então acompanhar isso tudo. Porque precisa de uma disciplina, precisa de uma recorrência e precisa de algo constante para que as pessoas possam estar juntos. E a última morte que o Senhor tem transformado isso em mim todos os dias é o medo de ser um pai ruim, de ser um pai mau, de ser um pai que não eduque os meus filhos direito, de eu falhar como pai. Isso é uma morte que hoje tem feito e me tirado muito sono. Principalmente nessa época de quarentena, porque as coisas vão ficando mais difíceis. Só que é uma coisa que eu tenho em mim, a confiança na providência de Deus. Eu, quando lembro que a minha confiança em Deus é extrema, é tremenda, isso vai perdendo um pouco o sentido. O Senhor vai transformando isso e eu identifico isso na paixão de Jesus, sabe? Jesus foi confiando em Deus de que Ele ia fazer tudo, apesar da agonia, apesar dele achar que ia falhar, apesar dele achar, sabe? Senhor, afasta de mim este cálice. Então, ele pôde confiar em Deus, confiar no Pai. E de fato eu confio no Pai. Porque Deus me ensina todos os dias como ser pai, porque Ele é pai para mim. E eu só vou conseguir ser um bom pai se eu conseguir ser um bom filho e entender como Deus age comigo sendo pai. Você consegue compreender? Talvez você, pai, assistindo esse vídeo, vai também se perguntar, caramba, como é que eu sei que eu sou um bom pai? Primeiro passo, ser um bom filho diante de Deus. Primeiro passo é isso. E aí eu vou entendendo como eu vou ressuscitar todos os dias para não ser um pai ruim, para não ser um pai que é negligente. E tudo isso, sabe, vai se findando quando eu vou olhando para minha filha, como ela vai se desenvolvendo, e eu como vou fazendo isso com ela mesmo, sabe? Como eu vou sendo pai diante das demandas que ela vem entregando a mim. E um padre, amigo meu, me disse, Renan, não tem uma receita. É confiar na graça de Deus e fazer tudo aquilo que está ao teu alcance. O resto o Senhor fará. E de fato é isso. De fato, o Senhor me ressuscitou, me fez renascer, entendendo que eu tenho que ser um bom filho, diante de Deus, entendendo como Deus age como pai, para que eu seja um bom pai. Não usando uma receita infalível de alguém que eu achei na internet, mas entendendo junto às minhas limitações, junto às minhas vitórias diante de Deus, fazendo com que os meus filhos aprendam também com isso. E também aprendam com as minhas derrotas. Porque as minhas mortes, muitas mortes eu não venci ainda, né? Mas eu tenho tentado vencê-las. E isso os meus filhos vão ter que entender isso também. Eu acho que é isso. O primeiro vídeo é muito curto, muito pequeno, é só pra gente poder conversar, é só pra gente poder partilhar um pouco. É um resumão assim muito grande das minhas mortes, do que o Senhor fez e aquilo que eu encarei como o Senhor já transformou em vida. E eu queria ver de vocês. Comenta aí, curte também e não esquece não, aciona o sininho, porque aí você me ajuda a te ajudar e você me ajuda, eu te ajudo a te ajudar e a gente se ajuda, todo mundo se ajuda nessa quarentena. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, se inscreve no canal, tá? Não esquece, ajuda. Valeu? Um grande beijo. E eu vou fazer uma live lá pro dia 23, junto com o projeto. Então, já se prepara aí que a gente vai fazer uma livezinha aí, legalzinha com as músicas. Vai colocando também nos comentários aí que música vocês querem que a gente toque. Tá? Grande beijo e um beijo do Panda. Valeu!